pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre desorganização interna e externa. Como que a gente pode ensinar o nosso cérebro a processar essas informações de uma maneira correta. Então vamos saber um pouquinho aí o que acontece dentro da nossa cabeça para que a gente não consiga manter uma organização, tanto dentro quanto fora, tá? Então, o pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Vou pedir para vocês compartilharem a live, enquanto hoje a gente vai falar sobre esse tema que às vezes confunde muito as crianças, sim, os adolescentes demais, mas a gente também acaba sendo muito prejudicado por causa dessa desorganização. E o que o externo reflete o interno, né? Por que o nosso cérebro às vezes sabe, por exemplo, né, que tem alguma coisa que precisa ser feita e deixa a gente procrastinar, vamos dizer assim, né? Deixa a gente deixar as coisas aí para trás. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, enquanto o pessoal tá chegando, sejam muito bem-vindos. Eu vou me apresentar. Meu nome é Viviane, sou neuropsicopedagoga. Venho aqui no Portal MIE quinzenalmente para trazer assuntos sobre desenvolvimento, sobre neurodesenvolvimento. E nessas séries de conversas sobre o funcionamento do cérebro, sobre neuroaprendizagem, vim aqui hoje trazer esse tema aí que tem deixado muita gente confusa, né? E deixa a gente assim, às vezes adiando algumas situações ou alguns compromissos, principalmente, né? E aí a vida vai passando e quando a gente vê, muitas coisas ficaram e a gente não conseguiu resolver. Então, enquanto o pessoal tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Gente, tudo ok? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Porque eu já vou sair falando já. Então, quem estiver chegando agora, sejam bem-vindos. Vera Silvia, boa noite. Seja bem-vinda. Alice, super beijo. Boa noite, minha neuroamiga. Sejam bem-vindos todos que estão aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar aí nos comentários, tá? Que eu vou lendo e vou respondendo conforme elas forem subindo. Que eu não consegui falar com vocês aqui, eu respondo depois, tá? No inbox, não tem problema. Bom, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de organização e desorganização, nós temos dois lados aí, tá? Um lado que é o nosso cérebro, o nosso sentimento, as nossas questões, né, que ficam conosco, e o externo é a nossa organização. Seja uma organização do trabalho, seja uma organização pessoal, seja uma organização de estudo, mas é uma questão externa, tá? E quando a gente tem um problema que os dois andam bagunçados. Então, para a gente entender um pouquinho como que funciona essa bagunça generalizada que às vezes a gente se encontra, e se encontra mesmo, ela chega até a ser uma bagunça física, da gente se perder no espaço do nosso trabalho, a sequência, por exemplo, de uma ordem que foi dada pra gente, ou a sequência do trabalho mesmo, né? Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo e depois aquilo outro. Ou então a sequência de um aprendizado. Essa desorganização, ela prejudica também a minha sequência de aprender. Então, o que eu preciso ter em ordem para eu conseguir aprender, para eu conseguir trabalhar e, por consequente, né, para eu conseguir ter uma vida organizada, né? Não vou falar regrada porque é um pouco difícil. E quando a gente fala de regras, automaticamente a gente já se burla, né? A gente automaticamente ali já se sabota, já dá um jeitinho de não cumprir, né?
porque a gente tem aquele negócio de que regras são feitas para não serem cumpridas, então a gente já fica um pouco receoso nesse sentido. Mas vamos falar então da gente se organizar dentro daquilo que a gente precisa. Bom, vamos falar um pouquinho do cérebro, como é que ele reage a essas informações. Bom, nossa cabeça aí é lotada de informação, tendo e recebendo informação o tempo todo. Então, todos nós sabemos que existem bilhões e bilhões de neurônios dentro da nossa cabeça fazendo todo esse trabalho para organizar a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas ideias e fazer com que a gente tenha uma ação frente a algo ou a um estímulo que foi nos colocado. Bom, desses bilhões de neurônios que a gente tem, eles realizam milhões de conexões também. Então, assim, é um número absurdo, é um número gigante de informação que o nosso cérebro precisa dar conta e, às vezes, ele fica um pouquinho falho, né? Ele dá conta, sim, de muita coisa, ele dá conta, sim, de muitas questões que precisam ser resolvidas, mas tem algumas áreas que ficam meio que no limbo, sabe assim? Meio que esquecidas, meio que deixadas de lado, assim, né? Do lado do campo. Por quê? Como o nosso cérebro precisa dar conta de exatamente tudo que acontece conosco, até nos movimentos involuntários que a gente fala, né? Então, o respirar, o deglutir, enfim, todas as coisas que a gente já sabe fazer, né? Ele faz automaticamente, vamos dizer assim, mas ele também dá conta disso tudo. Então, ele precisa cuidar da nossa máquina num todo, né? Em todos os sentidos, em todos os momentos. E aí, o que acontece? Vamos imaginar, assim, que nós somos um prédio, tá? Então, dentro desse prédio, cada andar é um setor, né? Cada área do nosso cérebro tem um setor que é responsável por algo que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa. Então, cada sentido ali, cada andarzinho ali é responsável por algo, seja emoção, seja sensação, seja desenvolvimento motor, emocional, físico, intelectual, cognitivo, enfim. Cada parte ali responde por uma coisa. E aí, o que ele precisa? Ele distribui essas funções, vamos dizer assim, em cada andar, em cada setor, e elas trabalham cada um no seu ritmo e no seu trabalho. Porém, elas precisam se conversar, né? Todos os setores precisam trocar informações, né? Mandar um fax ou mandar um e-mail, um mero, né? Então, eles precisam estar ali em uma certa conexão. Eles precisam estar conectados. Quando não há essa conexão, essa conversa entre os setores do nosso cérebro, desse prédio, por exemplo, a gente tem aí um buraco, né? Uma lacuna nessas informações. E aí, às vezes, por exemplo, ele tá, vamos supor que no segundo andar. E aí ele pula pro quarto, né? Ele passa pelo terceiro e vai direto pro quarto andar. E aí lá precisa processar essa informação, mas ela chegou incompleta. Então ela não passou pelo terceiro andar e chegou no quarto andar sem essa informação. E aí chega pra gente com um buraco, né, de conteúdo, de informação. E isso faz com que, às vezes, eu acabo esquecendo de algo que eu preciso fazer, ou de algo que é muito importante, e que eu deixo passar por essas informações terem tido um probleminha aí, vamos dizer, nessa comunicação. Então, durante esse processo de fala, de um andar, vamos dizer assim, tá, gente? De um andar com o outro, nós tivemos aí uma parada indevida. Ou ele não parou, ele subiu, foi direto para o outro andar e não colheu ali aquela informação. E aí aquilo se transformou em algo que é uma informação que eu não consigo ter, né? Eu não consigo segurar ela, eu não consigo reter ela no meu cérebro, na minha cabeça, enfim. E aí eu deixo passar algumas coisas. Junto a isso... Oi, Fátima! Seja bem-vinda! Tudo bem, Fátima? Comigo, beijo, faz tempo, hein?
Boa noite para geral, gente. Estamos aqui, ó, falando já sobre o ir e vir das informações do nosso cérebro. Então já começamos aí já com tudo já a falar como que funciona e os probleminhas que ele tem e que ele nos dá, vamos dizer assim, tá? Voltando aí nessa bagunça, vamos dizer assim, dessa informação que às vezes não chega pra gente, né? O nosso cérebro não segura essa informação ou ela simplesmente não vem, tá? Por N motivos, às vezes um fator distrator, às vezes a gente até presta atenção na hora e aí depois a gente perde foco, né? Que aí entra muito no nosso tipo de atenção, o nosso tipo de memória, qual delas que eu tenho, qual delas eu uso mais, qual a que eu não uso nada. Tá? Oi, Fátima, obrigada, meu amor. Estamos aqui, ó, já falando pra caramba aí sobre neuroaprendizagem, neurodesenvolvimento, tentando entender um pouquinho por que a gente tem determinadas ações, por que a gente é muito desorganizado, ou o contrário, né? Tem gente que tem uma organização extremamente organizado, tem horário para tudo, tem regras e aí realmente eles seguem regras, tem cronograma, enfim, o contrário também acontece, né? A gente também tem pessoas aí que são extremamente organizadas e quando não estão dentro de uma rotina organizada, a pessoa se perde, tá? Então também a gente tem aí os extremos. Mas hoje estamos falando sobre desorganização, tanto interna quanto externa. Voltando para a área do cérebro aí com as suas bagunças que acabam fazendo com a gente, né? Eles pregam muita peça, faz a gente lembrar do que não deve, a gente esquece o que deve lembrar, e aí tantas outras coisas que acontecem nesse meio de caminho. Como o nosso cérebro é obrigado a dar conta de muitas questões, ele fica um pouco perdido, né, em algumas áreas. E aí, quanto mais informação eu tenho, quanto mais estímulo chega, mais eu me perco. Por que é importante eu manter um ambiente externo em ordem, tá? Porque ele... Tem gente que fala assim, a sua bagunça reflete o seu estado interior. Acho que vocês já ouviram alguém falar alguma coisa nesse sentido, né? Não sei se tem alguém aqui que tá assistindo a live que já passou por essa situação. Se tiver, gente, pode participar aí e escrever pra mim, tá? Pra gente ir trocando figurinha, vamos dizer assim. Mas, enfim, tem muita gente que acaba tendo esse problema de manter-se em algo, ou numa função, ou numa atividade, seja ela profissional, seja ela recreativa, às vezes um jogo, um esporte, tá? A pessoa tem muita dificuldade com isso. A Fátima tá falando que ela é muito desorganizada. Então, tem um monte de gente que é muito desorganizada, né? E a desorganização, como eu falei, ela pode ser sim mental, né? Conforme eu estava explicando no comecinho da live, todas essas questões dos andares aí, que é o que o nosso cérebro, a forma com que o nosso cérebro processa as informações e guarda e registra tudo que precisa para a gente saber o que a gente tem que fazer ou não, uma das falhas é essa que eu expliquei, tá? Então, uma das questões para contribuir com a nossa desorganização, para contribuir com essa falta, né, de atenção para o que a gente precisa fazer, para a gente deixar as coisas para depois, organizar as coisas depois, ou simplesmente não organizar, porque também acontece isso, né, da gente procrastinar. Quando a pessoa é extremamente desorganizada, ela deixa muita coisa para depois e ela geralmente não faz muita coisa que teria que fazer, tá? E isso não é bacana, porque nos atrasa a vida. Boa noite, Sebastião, tudo bem, amigo? Seja bem-vindo à nossa conversa de terça. Hoje estamos falando sobre organização e desorganização mental e externa. E aí,
falando aí um pouquinho sobre as pessoas geralmente comentarem, né, que a sua bagunça externa reflete o seu interno. Sim e não, tá? Porque tem gente que se organiza no caos. Como, né? Consegue. Dentro do seu processamento cerebral, vamos dizer assim, ela funciona. E funciona muito bem dentro dessa bagunça externa. Nem sempre, tá? Nem sempre a bagunça de fora, né? Um carro desorganizado, um quarto desorganizado, uma área de trabalho desorganizada, nem sempre aquilo reflete realmente o que a pessoa é, tá? Tem gente que acaba deixando muitas coisas à mostra, vamos dizer assim, né? De repente, caneta, lápis, borracha, apontador, e aí deixa o material de estudo ou deixa o seu material de trabalho exposto, que é justamente para mantê-lo organizado. Porque através do visual, quando ele olha e vê determinada informação, ele se lembra do que ele precisa fazer. Então ele fala assim: poxa, eu de repente tenho uma reunião, ou eu tenho que buscar alguma coisa, ou alguém e fazer algo. E quando eu deixo essas pistas visuais à mostra, né, ela me ajuda a ter o gatilho da lembrança ou da memória. Então, nem sempre, né, essa bagunça, vamos dizer assim, externa, né, quando a gente olha um ambiente que está um pouquinho assim, cheio de coisa, nem sempre ele quer dizer que a pessoa esteja desregulada, tá? Entenderam? Mais ou menos assim. Mas aí, voltando a falar aí um pouquinho, por que quando o nosso cérebro pula algumas fases de informação, a gente esquece algumas coisas, tá? Primeiro, porque a gente não presta atenção na informação que chega, o nosso cérebro não consegue fazer essa ligação, né? Ele não consegue se segurar naquilo que a gente precisou saber. Então, a informação, passa, tá? Oi, Adriana Hirata, boa noite, chegou, meu bem, seja bem-vinda, meu amor. Estamos aqui falando já um monte sobre organização. Sebastião falou assim: sim, eu me organizo, planejo, não gosto de bagunça em geral. Somos espelhos e os nossos pequenos filhos repetem o que tem a seu redor também, tá? Quando a gente vê, às vezes, um espaço muito cheio de coisa, com um número absurdo de informações, que acabam sendo coisas que vão nos distrair, o que é diferente do que eu falei lá no começo, gente, das pistas visuais, tá? Quando a gente tem um ambiente preparado, ou uma sala, ou um quarto, ou um carro, ou meu local de trabalho, onde aquelas informações estão ali, porque eu preciso lembrar delas, é uma coisa, tá? Agora, quando eu tenho, né, um acúmulo, por exemplo, de sujeira, um acúmulo de papel de tudo quanto é lugar, que não vai me agregar, aquilo não vai fazer com que eu tenha uma resposta positiva para qualquer coisa. É só um acúmulo de bagunça e de coisas que eu vou juntando, aquilo também não tem porquê, tá? Então aí nesse caso é uma desorganização que não tem sentido, e aí nela eu preciso ficar atenta. Boa noite, Portal Mi, tudo bem? Boa noite, Júnior. Estamos aqui tentando organizar a vida, a nossa, né? E ajudar aí a organizar a vida da nossa correria, que é aqui no Japão, enfim. Mas vamos lá. Então a gente tem aí algumas áreas do nosso cérebro que é responsável, que são responsáveis pela nossa parte de planejamento, organização e execução, tá? Tanto de ideias quanto de ações. Então, quando eu preciso reter uma informação, eu preciso que ela chegue em mim, seja por ouvir, seja por ler, por ver, enfim, alguma fonte aí, alguma forma, essa informação vai chegar para mim, né? E aí o que eu preciso fazer para conseguir
segurar essa informação, vamos dizer assim, né? Porque ela chega e eu preciso segurar. A primeira coisa é eu ter uma atenção sustentada, que nós já falamos sobre atenção, né? Tem lives aí no portal que vocês podem dar uma olhadinha. Então, no setor de vídeos aí, vocês pesquisem sobre tipos de atenção. Vocês vão encontrar lá os tipos de atenção que eu falei um pouquinho sobre as 4, vamos dizer assim, os 4 subtipos de atenção que a gente precisa para todas as nossas outras habilidades fluírem, tá? Então, atenção, concentração e memória, elas é o trio, assim, que faz muita parte de qualquer tipo de aprendizado. Então, para eu ter uma evolução, para eu ter um desenvolvimento adequado, eu preciso que esse trio aí esteja bem, que essas habilidades estejam boas ou estejam adequadas, tá? Então, antes mesmo de ler, de escrever, de falar, né? Eu preciso ter esse trio aí em ordem, tá? A Fátima tá perguntando o que ela pode fazer para melhorar. Ótimo. O que eu tenho, sei que eu tenho lá que eu sou desorganizada, que é tudo uma bagunça, que o meu externo é uma bagunça, o meu interno também tá uma bagunça e eu não sei o que eu devo fazer. Primeira coisa que a gente precisa para organização é exatamente isso, é saber que eu estou desorganizada, tá? Por quê? Tem gente que é desorganizada, está desorganizada, mas não sabe que é desorganizada. Ou que está nesse processo de bagunça, vamos dizer assim, interna ou externa, não importa. Mas que tá aí passando por essa bagunça. E a pessoa não percebe. Tá? Então, o primeiro passo é saber que está dentro de um processo de desorganização. Segundo, eu conseguir identificar se esse processo de desorganização que eu estou passando, ele é temporário, é algo de agora. Eu nunca tive problemas com manter-me em ordem, né? Seja qual for a área da vida. Então, é um momento atual que eu estou passando por esse processo diferente. Então, isso a gente precisa identificar. Ou não. É algo que, Vivi, eu sempre sofri com uma desorganização. Eu sempre sofri deixando as coisas pra lá e depois eu resolvo. E aí, chega na hora que eu preciso resolver, ou no prazo final, ou no momento que eu preciso fazer o que eu tinha que fazer, e eu não fiz, tá? Quando a gente chega no ponto de saber que, de repente, eu perdi uma entrevista de emprego, ou eu perdi um trabalho, ou eu fiz uma rota extremamente errada, e aí isso me causou um prejuízo financeiro. Então, quando eu tenho um prejuízo em qualquer área da minha vida, eu sei que eu estou tendo um problema sim de organização, né? A Fátima tá falando, eu tenho consciência, mas não gosto de fazer organização. Organizar dá trabalho, né? Já começa daí. Tanto que quando eu falei de regras, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se fala de regra aí que a gente não faz, né? Porque a gente geralmente já vem a parte do eu querer quebrar as regras. Então, quando a gente fala de organização, a gente não tem que se impor, vou fazer. Eu vou fazer hoje, vou fazer agora. Se eu começar nessa vontade repentina, né? Nessa gana de, agora eu vou arrumar o quarto inteiro. Agora eu vou arrumar o carro inteiro, ou a sala, a casa inteira. Não vai fluir, tá? Não vai fluir porque o teu cérebro vai te trazer um monte de outras informações e ele mesmo vai te brecar, porque ele vai dizer a ti, isso cansa, isso demanda tempo, você não vai conseguir terminar isso, tá? Principalmente se a gente for querer organizar tudo no mesmo dia, tá? Não vai funcionar. O que eu quero que vocês, né, também, que a gente procure entender, é que assim, tudo que envolve mudança de comportamento exige tempo, ok?
não vou conseguir modular ou remodular o meu cérebro em uma semana, em um mês, em 2 meses, em 3 meses. Não, eu preciso de tempo para que ele entenda esse processo de mudança. Às vezes a gente tem aí 30, 40, 50 anos e fala, não, agora eu vou fazer, agora eu vou me organizar, agora eu vou deixar as coisas mais em ordem e, puf, resolve fazer assim de um dia para a noite. Não funciona, tá? O nosso cérebro não funciona dessa maneira. Não adianta a gente fazer essa mudança brusca dessa forma. Por quê? Primeiro, porque o nosso cérebro não vai sustentar esse tipo de informação por muito tempo, tá? Por isso que a gente começa, por exemplo, arrumando o quarto e aí a gente tira tudo dentro do armário, ou tira tudo dentro da gaveta, ou vai arrumar a caixa de pesca e fala, hoje eu faço, e aí quando chega no final do dia, a gente não terminou, embola tudo e deixa lá no canto. Não vai adiantar, tá? Então, não adianta a gente querer também fazer tudo em um dia. Não, a gente precisa começar aos poucos. Para a gente se organizar mentalmente, ele demora um pouco mais do que para a gente se organizar por fora. Por quê? Quando o meu cérebro fala para mim, você precisa fazer tal coisa, você tem tal responsabilidade, você precisa dar conta disso, daquilo e daquilo outro, por exemplo. O que o meu cérebro faz? Ele me avisa, ele chega para mim como uma informação de estímulo, de lembrança. Eu vou lembrar daquilo naquela hora que eu preciso fazer. E aí eu vou tomar aquela consciência de que, nossa, eu preciso ir ao banco, eu preciso passar no médico, eu preciso fazer no mercado, eu preciso pagar uma conta e ok. E aí eu lembro, às vezes eu verbalizo, eu falo, às vezes só mentalmente mesmo. E aí o que o meu cérebro entende? E aí é uma questão cerebral, ok? O que os nossos 86 bilhões de neurônios e mais de 10 mil conexões entre eles, né? Entre essas conversas malucas que eles fazem, o que eles pensam? Ah, ok! Olha só, nós avisamos, ela lembrou, ok! O que ele faz? Buf! Muda o seu foco, a sua atenção para outras coisas. Por quê? O nosso cérebro tem que dar conta de tudo, né? De mandar o pulmão funcionar, de mandar o coração funcionar, de mandar o rim funcionar. Ele precisa lembrar todo esse povo aqui que a gente tem dentro da gente, né? Todos os nossos órgãos, ele precisa lembrar a gente de funcionar, né? E fazer todas essas sinapses e codificações e decodificações todas que o nosso cérebro realiza. Então, o que ele faz? Ele fala, eliminei um problema. Eu avisei ela, né, o que ela precisa fazer. Ela tomou ciência, mesmo que por alguns minutos, mas ela tomou ciência do que ela precisa fazer, então ok. Ele direciona essa atenção toda para uma outra questão e larga. Por isso que às vezes a gente esquece, tá? Então a gente fala assim, nossa, mas eu lembrei, eu sabia que eu tinha que fazer. No fim, o dia passou e eu não fiz, tá? Mas o nosso cérebro nos lembrou do que a gente tinha que fazer. Como ele tem que dar conta de tudo isso, né, que vem junto, ele vai eliminando informação dada, informação processada, ela lembrou, acabou. Vou me focar em outras coisas. Por isso que seria também uma dica até para quando a gente lembrar de algo, a gente tentar fazer naquele momento, tá? Então, assim, se eu tô fazendo alguma coisa e que eu preciso, e que eu tô no espaço, ou que eu preciso falar com alguém, e eu tô com o celular na mão, ou eu vou conseguir entrar em contato com essa pessoa, ou ela tá perto de mim, faça e fale na hora, tá? Porque, minha memória é fraca, eu sou ruim da cabeça, a gente ouve um monte de coisa, né? Principalmente também nos adolescentes, as mães, tem muita mãe chegando para trazer as crianças para passar em sessão e falar, nossa, a memória dele é muito ruim, ele é muito fraco, ele é extremamente desorganizado, ele não lembra de nada, ele não cumpre rotina, ele não sabe de horário, nada. E assim, são habilidades que a gente precisa melhorar, e às vezes nem a gente tem, né? Ou tem e ela também tá muito ruim, mas é porque a gente
gente não entende como funciona a nossa cabeça, a gente não entende como o nosso cérebro processa essas informações. E às vezes a gente vai deixando, e o que acontece? A gente procrastina, a gente deixa pra lá e no fim, às vezes, a gente não faz, tá? Apesar de o nosso cérebro ter entendido que ele nos avisou, né? Igual eu falei pra vocês há um pouquinho atrás. Então, ele toma essa informação como informação dada e informação processada, tá? Só que a gente não deu a devida atenção na hora. E aí ele vai cuidar de outras coisas e a nossa vida segue. Quando a gente vê, a nossa desorganização nos trouxe muitas coisas mais ruins do que boas. E aí a gente às vezes se arrepende, devia ter feito, devia ter me organizado, eu não devia ter perdido horário, eu não devia ter não ido a tal compromisso, porque a desorganização só em si, ela não faz só um mal pra mim, né? Ela faz um mal de repente pra quem tá comigo. Então, se eu sou professor, ou se eu tô, se meu filho às vezes precisa de algo e eu, pela minha desorganização, não consigo atender, eu não consigo estar ali para resolver a questão, esqueci a reunião da escola, esqueci de enviar um material da escola que era preciso, né? Por desorganização do adulto também. Então isso acaba trazendo prejuízo. E quando traz prejuízo pra gente, a situação fica muito difícil, tá? O que eu posso fazer? Eu monto geralmente uma linha do tempo de afazeres. Então, o que eu preciso fazer? Ou então, que ideias eu preciso organizar? Então, eu preciso organizar a minha área de saúde. Então, eu preciso ir no médico, eu tenho consulta, eu tenho que buscar exame, eu tenho que fazer exame. Então, eu me organizo mentalmente dentro daquilo que eu preciso fazer para eu conseguir segurar, vamos dizer assim, essa informação que eu até sei, mas o meu cérebro deixou passar, então eu tenho que lembrá-lo, porque ele tem que dar conta de um monte de coisa. Então, quando eu monto uma linha do tempo de ideias, tá, gente? De ideias, de fatos, de ocasiões, ou daquilo que eu preciso para me organizar, eu consigo ver melhor o que eu preciso fazer. Quando eu priorizo e quando eu estabeleço prioridades. Então, dentro da minha linha de ideia, tô lá numa linha de ideia de coisas que eu tenho que fazer, do que eu preciso fazer, do que eu devo fazer, às vezes do que eu também não devo fazer, mas eu tô ali pensando, organizando direitinho essa minha linha de pensamento, tá? Que é diferente de linha de raciocínio, ok? Mas enfim, a gente conversa sobre isso numa outra live. Então, eu tô lá organizando as minhas ideias, né? Tô deixando ali, eu tô tentando deixar um plano mais organizado, mais claro pra mim do que eu preciso fazer. Fui lá e pontuei todas essas informações. Tá, ok, consegui fazer. Agora, o que eu preciso fazer? Pensar. Quais são as minhas prioridades? De tudo que eu organizei ali, de tudo que eu pontuei ali, eu tenho algumas que são prioridades. Quais são as prioridades das coisas que eu preciso? E aí eu falo tanto mentalmente quanto externamente, tá? Que aí também já vai pra nossa bagunça aí, que o Sebastião falou, né? Tanto a bagunça externa. Então, quando eu sei o que quando eu priorizo, eu consigo saber o que eu preciso, o que realmente preciso manter uma atenção e um foco e o que eu posso deixar pra lá, né? Que aí o meu próprio cérebro vai fazer o trabalho de deletar aquela informação ali e deixar aquilo pra lá, sem eu ter que ficar ali pensando sobre aquilo. Então, ok, eu defini as prioridades, tá? Depois que eu fiz a minha linha do tempo de ideias, depois que eu defini minhas prioridades, eu vou para um outro campo, tá? Que é o quê? Qual o tempo que eu tenho, o tempo hábil que eu tenho para fazer tal coisa. Então, é para hoje, é para amanhã, é para daqui uma semana, é para daqui um mês, é para daqui um ano, sei lá. Qual é o tempo hábil que eu tenho para fazer tal questão, tal ideia que eu preciso organizar? É um prazo curto, então eu preciso dedicar um pouco mais a esse assunto porque é um prazo mais curto.
É um prazo médio, de longo prazo, ok. Então eu tenho um tempo aí, um tempinho maior para ter uma pré-ocupação em relação a isso, tá? Então eu posso esperar mais um pouquinho sim. Mas eu preciso verificar uma outra coisa, tá? Qual a necessidade? Qual a necessidade que eu tenho disso, tá? Então eu defini através da linha do tempo as minhas ideias ou as minhas informações do que eu preciso. Eu defini as minhas prioridades, eu defini a minha urgência. Dentro da minha urgência eu defini o tempo e a necessidade daquilo, né? Das minhas ideias ali que eu preciso colocar em ordem, vamos dizer assim. Quando eu fiz esse processo todo, eu começo a finalizar os assuntos. Os que eu iniciei, eu preciso começar a resolvê-los, principalmente se no item urgência o tempo estiver falando muito mais alto, né? Então eu realmente preciso fazer, eu realmente preciso organizar o que tá bagunçado ou resolver o que eu preciso resolver, porque senão eu não vou dar conta, né? E aí eu perco prazo, eu perco tempo, por exemplo, sei lá, uma situação de, sei lá, renovação de CNH, né, da carta de motorista, ou renovação do Zairo Cardo aqui, né, falando aqui em relação ao pessoal do Japão, mas eu vi que tem gente do Brasil na live também, né. Então, eu tendo essas questões e eu sabendo, listando-as, né, escrevendo lá o que eu preciso resolver e definindo todos esses campos que eu acabei de falar para vocês, eu consigo me programar, porque se eu não me muito mais do que fazer, né, resolver a situação ali, eu preciso me programar, porque eu sei quanto tempo isso vai levar, o que eu vou precisar fazer, para onde que eu vou precisar ir, com quem que eu vou precisar ir, se eu vou precisar de tradutor, no caso a gente aqui no Japão, se eu vou precisar de alguém que me leve, se eu vou precisar de uma ajuda no local, se eu consigo fazer sozinha. Então tudo isso, se eu já for me organizando antes, o processo se torna mais fácil, né? E quando eu tomo isso como hábito, esses passos como hábito, a organização se torna mais fácil. Quando eu começo a fazer isso para várias áreas da minha vida, vamos dizer assim, ela se torna natural, tá? Então, assim, naturalmente esse processo vira algo comum para mim, né? Por quê? O meu cérebro entende a importância disso tudo, ele entende a necessidade de estar atento e de estar organizado, então ele vai eliminando todas as distrações e vai te ajudando a manter-se no compromisso que você precisa, tá? Outra coisa para ajudar a gente a se manter organizado é finalizar tudo que tá pendente. Então, tudo que eu tenho, questões do dia a dia, que às vezes são questões simples, que a gente acha que é uma coisinha boba, que é uma coisinha tranquila, que dá pra fazer depois e eu vou deixando, seja, sei lá, passar uma roupa, levar algum documento para algum lugar, ou fazer alguma compra, alguma coisa mais simples, assim, do dia a dia mesmo, que eu vou deixando, aquilo parece que vai ficando cacucando na nossa cabeça, né? Parece que enquanto a gente não resolve, aquele negócio fica lá, cutucando. Na verdade, eu não sei se alguém que aqui tá na live já passou por isso, já sentiu, já teve esse tipo de pensamento que a gente fala que é o pensamento martelo, que enquanto a gente não resolve essa pendência e essa situação, ele fica martelando na nossa cabeça. Então, é exatamente isso, né? Ele fica aí nos trazendo ali aquela informação. Por quê? Porque é o nosso cérebro nos dizendo e nos lembrando, ou tentando, coitado. Ele tá tentando lembrar a gente de algo que a gente precisa fazer. E às vezes a gente vai deixando passar batido. E aí quando vê, a gente realmente passou batido porque a gente não fez, tá? A Fátima tá falando você, mas não é só você não, viu, meu bem? Tem muita gente que passa por esse processo aí e que quando a gente entende fica mais fácil.
Por isso, de novo, a importância da gente conhecer como é que o nosso cérebro funciona, da gente saber o porquê que a gente faz determinadas coisas, por que a gente não faz, o que acontece aí no nosso interior para essa, ou a gente ser extremamente organizado, ou a gente ser extremamente desorganizado, tá? Que área aí, que andar aí, né? desse prédio, vamos dizer assim, como a gente conversou no comecinho, que andar desse prédio que pulou, ou que não pulou, ou que a gente passou direto, ou que às vezes a gente ficou muito tempo ali e não prestou atenção nas outras informações que chegaram pra gente, porque isso também acontece, tá? E aí essa nossa máquina aí, que é o nosso cérebro, às vezes nos confunde, né? Ele não se confunde, mas ele nos confunde porque a gente não dá devida atenção às informações que ele nos mostra, né? A gente às vezes deixa passar e aí aquela informação fica para ele como registrada, né? Porque ele te mandou o lembrete, ele te mandou o aviso, na hora você processou aquela informação, mas não executou, a gente não fez. Então, quando a gente tem algo e que a gente lembra e se der para fazer naquela hora, faça, tá? Porque o seu cérebro, para ele, já tá tudo ok, ele já te lembrou, então vida que segue, né? Por isso que a gente esquece das coisas, tá? E aí, quando a gente não resolve o que a gente tem que resolver, a gente vai deixando essas pequenas miudezas do dia a dia, né? E a semana vai passando e a gente sabe que a gente não fez e que deveria ter feito, ou a gente não arrumou e deveria ter arrumado. Enfim, existem tantas coisas também aí que a gente deixa, vai passando, e ela fica batendo na nossa mente e ela é o quê? Né? Ela é o gatilho para a nossa ansiedade. Então é como se a gente mesmo alimentasse o nosso processo ansioso, a nossa ansiedade. É como se a gente mesmo desse o de comer para a ansiedade se alimentar e crescer aí e consumir a gente, né? Eu tenho assim adolescentes e adultos com grau assim de ansiedade que atrapalha tudo, atrapalha o foco, atrapalha a atenção, atrapalha a concentração. Quando chega é dia de treino, de atenção, por exemplo, atenção, concentração e memória, e sabe que a gente vai trabalhar aquilo, pronto! É um sufoco já, né? A ansiedade já vem gritando, né? E aí isso já desestabiliza a gente, já deixa a pessoa muito mal, e aí certamente ela vai mal nas atividades, enfim. Então a ansiedade ela fala muito forte. E a gente, deixando essas pequenas coisas para o dia a dia, que se acumulam na semana, que imagine no mês, gente, né? Se durante a semana ou durante o dia já fica ruim, você imagine quando a gente deixa as coisas para fazer por muito tempo, né? Quando a gente acaba dando ouvido à procrastinação e deixando o que a gente precisa fazer. E essa desorganização, ela alimenta a nossa ansiedade. Então, a galera aí que é desorganizada, cuidado, ok? Muito cuidado. Vamos começar a agir, tá? Porque a nossa parte aí do cérebro, que é o responsável pela organização e execução de ideias, ela já tá trabalhando, ela tá se organizando, ela tá planejando, mas você precisa executar, tá? Cico de Oliveira, bom dia pra vocês. Boa noite pra gente aqui. Obrigada, desejo uma boa live. Eu que agradeço. Um grande abraço pra galera aí do Brasil. A gente já tá aqui final de dia já, com o nosso dia já ou organizado ou desorganizado, mas estamos seguindo aí. E um bom dia pra vocês, tá? Então, gente, todos os passos que eu passei para vocês sobre a linha do tempo, sobre definir prioridades, sobre ver o que é urgente, dentro da urgência, a gente estipular os tempos e a necessidade daquilo que eu preciso fazer, manter uma lista, né, ou escrever, ou eu falar, ou verbalizar, ou eu anotar no celular, ou eu gravar em áudio. Hoje a gente tem um monte de recurso que nos ajuda, tá? Para nos manter organizado, antes a gente só tinha uma agenda.
né? Ah, vamos manter a agenda. É legal, é super legal, é super importante, né? O uso dela. Mas a gente tem que saber que na nossa agenda mental não é assim que funciona, né? Não é o mesmo processo que a gente abre uma agenda e registra ali as informações e lindo, ok. Né? Dentro do nosso cérebro, o funcionamento e o processamento é diferente. Então, não adianta só a gente achar que de repente a gente se organizar externamente vai nos trazer essa organização interna, tá? São questões aí diferentes. Claro que se eu tô num ambiente onde ela é extremamente desorganizado, e eu tenho que estudar, ou eu tenho que prestar atenção em algo para conseguir realizar depois, se eu tô num ambiente que é muito bagunçado, eu não vou conseguir prestar atenção direito, porque vai ter um monte de coisa que chama a minha atenção e eu deixo passar aquilo que eu preciso saber. Então aí sim, aí nesse caso isso me bagunça, me dificulta. Então o ambiente desorganizado, ele contribui para minha desorganização, mas ele não é fator determinante, tá? Não é porque eu vivo de repente num espaço que está um pouco bagunçado ou que realmente está muito bagunçado que eu não consiga lidar com as questões que eu preciso fazer. Tá? Então, às vezes as mães de adolescentes chegam para mim muito nervosas. Ai, porque o quarto dele é uma bagunça. Ai, porque ele faz lição ouvindo música, ou quer fazer o Shokudai assistindo televisão, e aí faz tudo e não faz nada, né? Que é muito comum eu ouvir isso de algumas vezes. Mas nem todo o cérebro, aliás, nenhum processa as informações da mesma forma, né? Então, como eu falei, tem gente que sim, que consegue viver no caos, né? Que dentro dessa desorganização consegue manter-se organizado. Ele consegue entender o que precisa ser entendido e fazer o que precisa ser feito, mesmo que o que aparentemente pra gente possa ser uma bagunça, tá? Então, a gente precisa ver, na verdade, e saber como é que a cabeça dele funciona, né? Pra gente depois falar se sim ou se não. Né? O mais comum é não, né? Quanto menos fatores que fazem a gente dispersar, melhor é, né? Mas nem sempre funciona para todo mundo, então não dá pra gente generalizar, tá? Mas enfim, então depois de todas essas dicas, o que a gente tem que fazer? Começar a agir, começar a nos programar para agir e fazer as coisas acontecerem. Tudo ao mesmo tempo? Não, né? Lembra que eu falei, não adianta eu querer dar conta da casa inteira, terminou a live, eu vou desligar a live e vou arrumar o mundo. Vou arrumar a casa, vou arrumar o quarto, vou arrumar minha vida, né? Vou me organizar, não adianta. Não é de uma hora para outra, então a gente tem que ter muita calma nessa hora, mas o primeiro passo é saber que eu preciso fazer alguma coisa e me organizar. Aí sim, aí a gente vai aos poucos e dando lá os ok, dentro das coisas que eu preciso fazer. Comece por coisas que são simples e que teoricamente são rápidas de eu conseguir fazer, tá? Então, quando eu determino ali algumas coisinhas que são mais simples e que eu consigo fazer mais rápido, aquilo estimula eu a continuar a fazer, tá? Ele vai te trazer uma sensação de recompensa para o seu cérebro que vai estimular você a continuar a fazer as coisas. E isso também é um caminho que ajuda muito. Quando a gente fica muito para baixo e sabendo que não vai dar conta, que não vai ter horário, que não vai dar para fazer, desestimula a gente na hora e a gente não termina. Então não faça coisas que demanda muito tempo se ela não for a sua prioridade nem sua necessidade no momento, tá? Porque essa bagunça a gente acaba dormindo mal, às vezes a gente se alimenta mal, às vezes a gente acaba tendo a nossa autoconfiança também abalada por causa disso, porque eu sou muito desorganizada, eu não consigo cumprir com horário, eu não consigo cumprir com cronograma, com rotina, nem nada. Então isso acaba fazendo muito mal pra gente, né? E pras crianças e pros adolescentes, então nem se fale, né? A gente falar pros outros que você é desorganizado, você não mantém uma ordem, você isso, aquilo, só dificulta, porque alimenta mais ainda o raio da ansiedade, tá? Então, por favor,
Controle-se, contenham-se. Em vez de falar que o seu filho é desorganizado ou que você é desorganizada, tente seguir esse passo a passo aí que eu dei pra vocês, que certamente vocês aos poucos vão conseguir se organizar de maneira efetiva, que eu acho que é o mais importante, né? A gente conseguir de verdade fazer as coisas, a gente conseguir fazer e cumprir com as nossas obrigações de uma maneira correta e dentro do prazo ou dentro daquilo que a gente precisa. Ok, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu espero vocês na próxima quinzena. Vamos continuar trazendo assuntos aí sobre neuroaprendizagem, sobre neurodesenvolvimento. Se vocês quiserem alguma informação, vocês podem entrar em contato com a NeuroKids. Vocês me encontram por lá, lá tem meu telefone de contato, tem o Instagram da NeuroKids, tem o Facebook, lá vocês conseguem o contato direto comigo. Então, se quiserem saber como funciona para eu conseguir me organizar, como que eu faço para manter esses primeiros 2, 3 meses em ordem, porque como eu falei, demanda tempo, tá? A gente não vai se organizar de uma hora para outra, isso demanda um pouquinho de tempo. Tudo que envolve desenvolvimento de cérebro, desenvolvimento da gente, tem um tempo aí para as informações se acomodarem, né, dentro do nosso cérebro, mas são possíveis. Desenvolver habilidades, todos nós somos capazes, ok? Contem comigo, então, se vocês quiserem falar comigo, o Portal Me vai deixar aí os meus contatos e eu aguardo vocês na próxima quinzena para continuar falando um pouquinho aí sobre neurociências, ok? Beijo para todo mundo, obrigado pela presença de todos vocês na live e até a próxima. Tchau, gente. Imagina, Adriana. Adriana, obrigada pela dica. Beijo, beijo pra todo mundo. Fátima, vai tentar. Isso, tenta sim. Enumera aí as dicas todas. E depois você vai lá no inbox e me conta se você conseguiu fazer ou não, ok? Quem tiver dificuldade, quem não conseguir fazer sozinho, faz parte, viu, gente? É normal a gente tentar se organizar depois de muitos anos fazendo do mesmo jeito. É muito difícil, sim, mas a gente consegue. Quem quiser, quem precisar, estamos aí para os atendimentos, para as sessões da neuropsicopedagogia, justamente para ajudar vocês nesses quesitos, ok? Gente, beijos, beijo, Fátima. Eu que agradeço vocês aí todos. Curtem e compartilhem a live aqui para ela chegar aí no monte de gente que precisa, que às vezes tem alguns aí perdidos na organização, tanto interna quanto externa, e aí de repente chega aí para aliviar e para tirar esse véu escuro aí de informação, ok? Gente, boa semana para todo mundo. Na próxima semana, aqui no Japão, a gente entra de Yasumi. Bom Yasumi para todos vocês e eu aguardo vocês depois do feriado de Obon, ok? Forte abraço para todo mundo e até a próxima.